Deus. Os meus pecados, mas surgi e vivo com o Pai. Alô, como é que tá o som? Tá vendo que tá carente, né? Mas dando para os ouvidos ouvir, tá ótimo. Glória a Deus. É isso aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês aí do outro lado? Finalmente estamos aqui outra vez. Oh, glória. Tudo bom vocês aí do outro lado? Da nossa telinha. Eu sei que tá bom. Eu tô agasalhado, pessoal. Tá chovendo não, tá frio aqui, né? Muito nublado, o frio tá sustentando desde cedo. 24 graus agora, não tá tão frio não, né? Mas tá aqui 24 graus. Muito bem, pessoal, eu quero fazer uma passagem rápida por aqui só para mandar uma boa tarde aí para vocês e também aproveitar a oportunidade de deixar um versículo da Bíblia Sagrada. Porque é o que eu gosto de fazer, né? Eita, Jesus Cristo, Rei da Glória, eu já orei e hoje eu vou, como vai ser uma live rápida, né? É praticamente assim um exercício, porque eu vou ter que exercitar, fazer lives sem som, né? Porque infelizmente o Facebook está quase apagando a minha página, não é? Há muito tempo está restringido. A página, por exemplo, não posso monetizar, não esse negócio aí que você sabe. Não posso, eu não estou lembrado agora como é que diz, né? Ela está restrita. Então, desde que a gente começou a pregar o Evangelho, então eles inventaram que um simples fundo musical que a gente coloca para não ficar tão vazio, eles dizem que é música de direitos autorais, e eles vão lá e eles fecham as lives, né? Luiz Simplício, boa tarde, sempre na escuta, né, Luiz? Deus te abençoe aí, vocês aí em Recife. Abençoe grandemente vocês em todo o Pernambuco, no Brasil e no mundo. E a gente está trabalhando aqui, pessoal, incessantemente, né? Mudando alguns critérios, porque a gente precisa mudar. Inclusive, eu já havia avisado que eu ia apagar as lives que eu tinha feito, né? As lives que eu tinha feito, eu avisei que eu ia apagar, por quê? Exatamente por causa dessa questão de cerceamento, né? Que eles estão bloqueando as páginas. E já está ameaçado de sair esse Face aí. Mas mesmo assim eu já quero avisar desde já, né? Que eu já estou com vontade mesmo de sair um pouco das redes sociais, né? Seja do Face, seja do WhatsApp. Até porque já faz muito tempo que a gente está trabalhando por aqui e muitas pessoas desprezam. Tem, inclusive, sempre tem ataque contra o trabalho que a gente faz aqui, né? E como eu sempre tenho falado, vem sempre de onde devia ter ajuda, em vez de ter... Vem sempre de onde devia ter ajuda, né? Ao invés de ter ajuda, tem gente que torce todos os dias para que a gente pare o trabalho, mas isso eu já entendo como é que é, né? Enquanto isso, a gente fica por aqui vendo as notícias, por exemplo, que estou aqui na outra tela, não vou jogar exatamente para não dar problema, eu não sei se vou deixar essa live gravada, mas aqui está, nós vamos nos preparar de acordo com a vontade de Deus para poder a gente
como eu falava antes, né? Eu tornar a rádio web missionária uma rádio, digamos que jurídica, assim, no sentido de você abrir um MEI, né? MEI. Apesar de ser uma rádio web, elas não têm os critérios que tem uma rádio de frequência modulada, a qual também eu tenho assim o desejo de adquirir para atrelar na web. E eu creio que Deus ele vai nos colocar esse bem nas mãos, porque é para a honra e glória do nome dele, embora tudo tem que ser feito na vontade dele, porque a gente sabe que o futuro está nas mãos dele e ele sabe o que é que vem por aí pela frente. E às vezes ele está fechando portas que a gente pensa, né, que é o inimigo que está atrapalhando, mas o próprio Deus que nos cerca por trás e por diante, ele fecha portas porque ele sabe que tem coisas, por exemplo, se a gente for fazer, a gente acaba aqui perdendo, lançando fora. Por exemplo, algo que eu tenho vontade de construir, que sozinho a gente não constrói, mas juntamente com pessoas que têm boa vontade, a gente consegue construir alguma coisa. Você imagine que se as pessoas elas não fossem egoístas, como a gente vê na maioria dos dias de hoje, infelizmente, você me perdoe estar falando isso, né? E desse as mãos para construir juntos, quantas coisas nós não poderíamos fazer? Uma pessoa, por exemplo, ela tem um peso para carregar e aquele peso, se ela carregasse e dividisse um pouco para quem ajuda ela, então ela poderia convocar alguém que pudesse ajudar ela a carregar esses pesos e ela conseguiria. Mas ela fica tentando sozinho, acaba não chegando ao seu objetivo por causa daquilo que é chamado egoísmo. Tem um texto bíblico que está aqui em Isaías 41, eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um texto bíblico que eu amo, é uma das minhas paixões e também um dos meus sonhos que a gente agisse dessa maneira, mas só para quem entende, né? Qual é o significado desse agir de Deus, desse trabalho. Por exemplo, Isaías 41, versículo 6 em diante, é um capítulo que, ao ler ele completo, né, a gente sabe que aqui faz parte das profecias do profeta messiânico, o profeta Isaías, e que tem essa questão de quem, para quem, do contemporâneo, não é? A questão, ou seja, para quem Isaías estava escrevendo. Nós sabemos, por exemplo, que alguns textos dos profetas, ou por que não? Alguns textos, digamos, né? De acordo com o assunto que eles estiverem trazendo, a gente vai entender o seguinte, que é um assunto universal, ou seja, que é um assunto dos tempos deles, mas também que traz para nós hoje um assunto que pode ser trazer para nós hoje de fazermos para nós uma aplicação pessoal. É o que está aqui, por exemplo, em Isaías 41, onde eu vou ler, né? Sabendo então que Isaías foi um dos principais, ou o principal profeta messiânico, no meu ponto de entender, né? Messiânico, que falou a respeito de Jesus. Então, diz o seguinte aqui, eu vou trazer 2 versículos, talvez no texto isolado, quando ele diz assim, um ao outro ajuda, Isaías 41, versículo 6, a partir do versículo 6 diz assim, um ao outro ajudou, um ao outro
ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Pare para pensar, né, o conteúdo desse versículo, quando ele diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Isso traz uma impressão de que é alguém que está unido e que ele deseja que o outro chegue em algum lugar, que o outro tenha uma vitória, que o outro ele conquiste algo, né, que está sonhando ou buscando ou que necessita, digamos assim. Aí você veja o que é que faz assim, o que é que faz, o que é que fala depois do versículo 7, que diz assim: e o artífice animou o orível. Então veja aí. E o artífice animou ao orível. Uma pessoa egoísta, ao invés de ela animar uma pessoa, pelo contrário, ela fica vigiando e ela fica feito aqueles, me desculpa a expressão, né? Mas a verdade é que liberta. Ela fica como aqueles cães famintos, que ela está comendo alguma coisa e quando o outro vem se aproximando, ainda que ele vinha de longe, ele fica já rosnando e mostrando os dentes e querendo expulsar. Ou seja, não deixa o outro se aproximar para que compartilhe um pouco do alimento com ele. Então você já viu muito isso acontecer, porque em todo lugar tem esses animais. Isso é uma comparação que para muitos não é uma comparação muito lógica, mas não é lógico tantas coisas que estão acontecendo, inclusive o egoísmo não é lógico. Então, o artífice animou o orível, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo dizendo da coisa saudada. Boa coisa então. Com o prego o firma para que não venha a mover-se, né? E com o prego firma para que não venha a se mover, ou seja, sair do lugar. Se você pegar esses dois versículos aqui de Isaías 46, mesmo que você diga que 46 não, 41. Mesmo que seja isolado, você vai ver que aqui tem um povo trabalhando em equipe. E quando o artífice anima o orível, está desejando que ele conquiste o seu objetivo. E o que alisa com o martelo elogia o outro, diz elogia o que bate com a safra, que se trata de ferramentas de ferreiros para se colocar uma hermenêutica aqui. Por exemplo, o intérprete das escrituras vai explicar o significado. Nós estamos numa live e não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é falar exatamente de comunhão, para fazer um trabalho ou então para alcançar um objetivo quando se faz em grupo. Mas que grupo? Eu vou falar desse grupo daqui a pouco. E ao que bate na safra, dizendo coisa boa é. Aí é onde o outro está olhando para um está olhando para o outro, não está elogiando, né? Mas não está elogiando com a boca, mas com o coração ele murmurando, mas que de verdade ele está fazendo algo, né? Está esboçando uma expressão que realmente anima o seu companheiro, né? Aquela pessoa que elogia, dando força, se bem que elogio tem a hora, o local e o porquê e o para quê, né? Então você veja que eles dizendo da coisa saudada, é boa. Não é aquela pessoa que chega e bate, não, isso aqui não prestou não, isso aqui está torto, né? Eu conheci um predeiro, por exemplo, que ele não chegava para botar a mão para ajudar o companheiro, mas ele só chegava para ficar olhando a parede que o outro estava levantando para dizer que está torta.
Então, esse tipo de gente que faz isso, né? Com o prego o firma para que não venha a mover-se. Então, aqui o livro de Isaías é um livro que você penetrar é mergulhar num profundo oceano. Mas esses dois versículos aqui, que me chamam muito a atenção, né? O que eu guardo sempre e o que me traz esperança, porque é difícil você encontrar alguém hoje que ele queira compartilhar. Até as escrituras vai dizer, não tenha propriamente o que é seu, mas o que é de outrem, e também uma forma de se interpretar que você vai compreender, porque, na verdade, o apóstolo, se não me engano foi o apóstolo Paulo, das suas epístolas, que falou sobre isso, ele está falando aqui também de compartilhamento, da pessoa não ser omisso, não ser mão fechada. E agora nós vamos falar a respeito de quem? Vamos falar a respeito de um grupo que está dentro de um objetivo. E qual é esse objetivo? Nós, por exemplo, nos denominamos cristãos, e se a gente vai lá para o Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vê ali que todos os que aceitaram a Cristo, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós vamos meditar que se nós fomos ali feitos filhos de Deus, né, mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, né, nós somos irmãos e, consequentemente, somos filhos de um só Pai que é Deus, e por que não dizer o soberano Rei, que domina, né, e administra no reinado mais inefável, mais maravilhoso, mais grande, mais amplo e mais poderoso, que é o reino dos céus, o reino do universo. Então, se somos filhos deste Pai, se olhamos que somos filhos de um rei, olharíamos para nós como príncipes, como pessoas nobres, e aí, pessoas nobres, eles têm modo de agir. Eles têm ética. E ali, qual seria a ética? Bom, eu reconheço que sou um filho de um pai desta forma e que o que eu tenho que fazer é representar, bem representado, o reino do meu pai aqui na terra. E como é que eu posso fazer isso? Olhando e entendendo que eu faço parte de uma família a qual eu devo cuidar, devemos cuidar uns dos outros. Vamos parar e pensar que da forma como as coisas elas caminham, perguntas que foram feitas muitas vezes, como se dará no dia em que os cristãos, os eleitos, comparecerem perante o seu rei, a noiva, a igreja, comparecer perante o esposo. Vamos ler aqui um texto em João, capítulo 14, para poder então a gente comentar um pouco mais a respeito disso. Enquanto isso, eu vou tomar um pouco de água aqui, né? Fechar o som aqui. Nós vamos ter que aprender a fazer live aqui no silêncio, né? E eu estou preparando também os vídeos, estou trabalhando incessantemente para poder pegar os trabalhos, inclusive, que eu poderia, por exemplo, né, passar glória a Deus. Eu poderia, por exemplo, passar para vocês aí
alguns slides aqui para ilustrar melhor, mas só lá no vídeo, porque aqui é bem capaz deles derrubarem. Simplesmente por algo desse tipo aí. Deus, glória a Deus. É isso aí. Simplesmente por causa disso aí, eles podem, né? Eles podem tirar a live. Tirar a live do ar, né? Por causa do cerceamento que eles estão fazendo. Então eles podem muito bem fazer essas coisas, mas isso faz parte, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Jesus. Também, você entra lá no link radiowebmissionaria.com.br, você aperta a setinha, né? Aqui em cima, e você então vai ouvir a Rádio Web Missionária. Eu vou falar sobre isso depois, né? Sobre a Rádio Web Missionária nós falamos outra hora. Então, amigos, é isso aí. Vamos ler o texto de João no capítulo 14 para poder a gente continuar com o comentário. E assim, né, você vai entender melhor o que é que eu quero dizer, aonde é que eu quero chegar. Eu vou terminar a live já mesmo. Veja assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele aqui neste versículo, eu vou parar por aqui, ele está dizendo, eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês que vão ficar me esperando, a me esperar, para levar vocês para mim mesmo. Então, Jesus foi preparar esse lugar. Imagine que esse lugar, você pode dizer, eu vou pensar consigo, é as mansões celestiais na cidade santa, né? Na Nova Jerusalém, que já está preparada, inclusive. Mas imagina que ele fosse lá, como ele prega contra a divisão. Ele diz que o reino dividido não subsiste, né? O reino dividido não subsiste. Aí ele chegasse lá e ele ficasse olhando para a terra e visse o egoísmo e às vezes até praticado por pessoas que pregam comunidade de Atos dos Apóstolos, onde ali eles repartiam os bens e não tinha cada um propriamente o que era seu. Aí pronto, aí vai botar fogo na pólvora, não vou nem jogar por aí. Aí ele pensasse assim, bom, o pessoal lá, eles não se dão bem, para eles não brigar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui, vou colocar uns muros e vou construir uma vila para cada denominação. E tem aquele irmãozinho que ele é mais ciumento, que ele não gosta
de dividir, de separar, de compartilhar. Ele só quer ser cabeça, ele não quer andar de lado a lado com seu irmão, ele só quer mandar, ele só quer dominar. Para que não haja essa contenda, essa confusão, eu vou colocar muro, vou fazer a casa para cada um. Será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Porque isso é coisa do pecado, isso é carnalidade. E a Bíblia diz que pecado não entra no céu. Bom, vamos parar e pensar como é que esse negócio vai funcionar, né? Porque, na verdade, meu irmão, quando a gente vê esse Isaías 41, versículo 6 e versículo 7, nós devemos parar e pensar um pouquinho mais, mas isso é o que nós estamos lembrando, por quê? Porque já está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, chegado à conclusão, após os dias que se passam, que quem não pratica é porque não quer, mas está nas suas mãos também. Ele não atentou para isso. Então não faz porque não quer. É só para a gente lembrar, né? Que existe isso. Né? Só para a gente lembrar, né? Quem sabe um dia a gente para compartilhar com o nosso irmão. Por que eu estou falando isso? Porque se você olha para o pastor Edirvaldo, quantos de vocês já falaram ao meu respeito? E o que foi que vocês falaram ao meu respeito? Eu não posso imaginar, porque tem coisas que Deus não nos mostra, ou seja, a maioria ele só mostra que alguma coisa não está no lugar certo, porque não é o que dizem ao nosso respeito que faz com que a gente acredita que seja verdade o que sai da boca de uma pessoa, né? Mas é a prática que cada um pratica ao nosso respeito. Aquela pessoa que ele abraça, mas a própria Bíblia diz que ele come na mesa com você, ele sorri para você, mas o coração não está com você. E, como eu falava inclusive na última live, esteja de longe ou esteja de perto, só o comportamento da pessoa revela o que é que ela mais ou menos pensa de cada um de nós. Se você tiver tempo, como eu tenho tempo, né, de ficar rondando a vida o tempo todo, porque para isso fui separado, então você fica como que montando um quebra-cabeça. Você que conhece quebra-cabeça, você sabe que ele vai ter que ser colocado as peças no lugar certo. Enquanto você não coloca as peças no lugar certo, não dá certo. Para isso, você tem que estar olhando atentamente as peças do quebra-cabeça, para que você possa, então, colocar elas no local certo, e ali você pega a habilidade a lidar com esse item. Então, é fácil você saber. Quando você vê uma pessoa mudando de comportamento, aí você faz uma introspectiva, né? Você faz uma retrospectiva. É uma panorâmica, né? Eu esqueci inclusive, né? É uma visão do alto, né? Você dá um giro e faz uma introspectiva. E você imagina o que foi que aconteceu, quando foi que aconteceu. Aí você imagina quem é que está se comportando, de que maneira está se comportando. Aí você lembra de tudo, é só você passar um replay na história toda daquele momento para cá. Aí você encontra, agora entendi. Aí é quando você sonda o coração da pessoa, associando com o que você falou, com a forma com que você agiu, associando no geral, aí você vai entender o porquê e quem é que interage com você e por que ele age daquela maneira. Então não precisa nem você estar perto, nem estar longe. Aonde você estiver, você vai entender. Esse é até um ponto psicológico, né? A psicologia deve entender muito bem a esse respeito, que o comportamento da pessoa é quem mostra o que é que ele está pensando ao seu respeito. Aí, de repente, você vai saber agir com ele também. Né? Porque mesmo que
esteja longe ou perto, você está sabendo que a forma com que a pessoa está mudando de comportamento, quando você fizer essa panorâmica, aí você entende onde foi que a coisa aconteceu. Isso se chama você pegar as peças do quebra-cabeça e colocar no lugar. Aí você vai fazer uma reavaliação para ver o pró e o contra, né? Do item que levou aquela pessoa a ter esse comportamento, e aí você vai saber, inclusive, com quem deve contar. Então é isso aí. Nós temos, eu falei lá em João, né, que Jesus Cristo não separou a mansão lá para que cada um morasse por causa do seu comportamento. Lá vai entrar os lavado e remido pelo sangue de Jesus, aqueles que entenderem o propósito e que passarem, né? Porque ele mesmo diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, aí nós poderemos, né, olhar para o pastor Edivaldo e dizer: ele não sabe, ele não pode, ele não faz, mas eu já falei em outra live, eu estou procurando você que saiba. Porque não subestime, porque quando Deus fecha a porta dele, sabe por que ele fecha. Jesus Cristo, quando falou por parábolas, ele sabe por que falou. Eu, quando voltei de Pernambuco, voltei pelo menos com 3 projetos que, se fossem executados, seriam projetos que iriam servir à população e que não era para um homem só. E, de acordo com as habilidades dos locais por onde eu passei, das ações que eu já impetrei, como um pastor, eu não queria simplesmente pegar a letra e levar para uma pessoa. Porque tem pessoas que ele precisa mais do que a letra, ele precisa de um pouco mais, ele precisa da salvação. Mas ele tem dias aqui na terra onde ele vai cumprir com esses dias. Ele precisa comer, beber, vestir, calçar, precisa de saúde, precisa de cuidados, precisa de orientação, precisa de ação social de uma maneira integral. E para isso, por exemplo, quantas pessoas Deus colocou talentos nelas e que elas poderiam se juntar em grupo e, pelo menos, ela levar alegria a uma pessoa que está triste. Eu estive, por exemplo, nos hospitais muitas vezes, e eu via pessoas que estavam ali sem acompanhantes, foram desprezados pela família, e ali elas teriam que ter um acompanhamento de uma outra pessoa que estivesse ali, já fazendo companhia a outro enfermo, e às vezes precisava o enfermeiro, a enfermeira, o médico queria que levasse aquela pessoa até ele para fazer um tratamento, ela precisava de que outra pessoa fosse lá ajudasse. Eu, por exemplo, tenho o curso de capelania, mas eu não posso exercer agora, porque estou longe de uma cidade como essa. E quem está nem aí para isso? Tenho o curso de capelania, tenho as minhas documentações de capelania para quê? Capelania hospitalar. Não poderia ter alguém que patrocinasse para que nós pudéssemos trabalhar e dar assistência a pessoas que estão lá? Tem muitas que não tem quem pega e empurra uma cadeira de roda para ela, uma maca para poder levar ela para o médico cuidar. Pessoas que estão sem fazer alguma coisa, poderia ser um voluntário para fazer um trabalho no hospital, numa casa de saúde, ajudar um necessitado. É muito mais do que uma religião. É necessário te fazer isso. Eu tenho as minhas credenciais, mas condições não tem. Por quê? Porque se tivéssemos praticando o que diz Atos dos Apóstolos na comunidade, que os homens não tinham praticamente o que era seu, né? Mas eles dividiam tudo, né? O que tinha de comum acordo, de forma que ninguém sentia falta de nada, ali não existia egoísmo. Então hoje não se prega mais isso, por quê? É isso que eu tenho sempre falado. No Novo Testamento de Jesus Cristo até os apóstolos tem ficado para lá porque traz responsabilidade, né?
Então, não poderia alguém ser mais do que um religioso? Eu não posso ir, mas vamos fazer o seguinte: Deus levantou alguém que pode, vamos patrocinar, vamos ajudar. Não, mas o que é mais fácil fazer? É mais fácil dizer um vagabundo, é um ladrão, é isso, aquilo, aquilo outro. Mas Deus escreve tudo em amigo e amiga. Fica tranquilo. Fica tranquilo que o dia vai chegar. Aí tem pessoas lá, porque eu vi muitas lá. Eu mesmo tive que empurrar muitas vezes a maca quando eu estava acompanhando, para levar pessoas que, inclusive, tinham criado famílias. E quando a família viu que aquele indivíduo estava doente, desprezou. Nos piores hospitais, um dos tais, por exemplo, foi o Hospital do Câncer, o outro foi o Hospital Pelópita Silveira, né? Outros hospitais tenebrosos que tem lá na capital do Recife. Foi lá onde a gente aprendeu o valor da vida. Quantas pessoas lá que precisavam de alguém que fosse fazer esse benefício. Eu lembro, por exemplo, que lá no Hospital da Restauração, não do Hospital do Câncer, lá em Santa Amaro, tem, não sei se tem agora ou quantos tem, mas tinha inclusive, né, uma senhora que já era de idade, mas toda semana ela tirava 1 dia e 2 dias para servir no hospital voluntariamente em situações filantrópicas, ou seja, sem fins lucrativos. Se ela era crente ou católica ou de outra religião, eu não sei. Mas eu olhei, né, naquele período, eu não atentei tanto para isso, mas imagina o que é você ter, você observar isso e ter como base que muitos de nós poderíamos fazer pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês. Outros poderiam patrocinar e outras necessidades que as pessoas têm, mas que não se supre por causa de quê? Por causa que uma coisa é religião e outra coisa é ação social. O que se tem na religião é o seguinte: vamos orar todos os dias, vamos praticar ritual, porque Jesus Cristo está voltando, essa expressão está breve, prestes a voltar. Então nós temos que estar preparados para quando ele voltar, né, que lá do alto das nuvens de céu o anjo toca a trombeta para a minha noiva, a minha igreja, os meus eleitos serão atraídos até mim. Nós estávamos prontos para ir, mas como é que nós estamos prontos, muitas vezes sendo negligentes? Quando nós observamos Mateus no capítulo 25, lá no final, quando ele fala sobre eu não vou ler não, mas eu vou pegar aqui só a referência, depois se você quiser você lê lá. Então o que se pratica é religião, é omissão, é empurrão, por isso que eles não querem que eu fique na internet, que é para poder não descobrir a verdade, porque a verdade dói, mas fica tranquilo. A verdade está na mão de cada um de vocês. Então, o pastor Edivaldo não sabe não, mas ele tem prática. E você sabe, você poderia vir, ele com a prática que tem, dizer, faz assim, que vai dar certo. Então você poderia fazer a sua prática. Você poderia entrar em prática. E quando Deus quisesse que o pastor Edivaldo soubesse, aí Deus dizia, agora é tua vez, agora abre a tua boca que eu te encho. 25, né? A partir do versículo 31. Eu não vou ler, não. Lê lá e interprete. Outros textos que tem lá em Tiago, por exemplo, se teu irmão for ter contigo, né, necessitado, e tu simplesmente passar a mão na cabeça dele ou pegar, fecha os olhos que eu vou orar por você e dizer, vai em paz, Deus te abençoe, não suprir a necessidade do teu irmão. O que é que o apóstolo Tiago disse? Que nada tu fizeste, porque a fé sem obra é morta. Eu acredito que aquele texto está ensinando você a
Se alguém, um necessitado, te procura, dá um jeito de cuidar da necessidade. Não, mas aí fazer o seguinte, eu vivo dizer que tarari, tiriri, tororó, desculpa para poder não fazer o que Deus manda, e você acredita mais no maligno do que no homem ou na mulher de Deus, ou algum necessitado que por acaso Deus coloca na tua vida para te provar e você realmente não passa na prova. E as Escrituras diz que quem não usa de misericórdia clamará e não será ouvido. Mas esse livro, amigos, está nas mãos de vocês, então eu não vou me preocupar mais não. Eu vou, quando Deus abrir a porta para que eu possa atravessar, se for da vontade dele, eu creio que ele já preparou, né, o mínimo possível para que nós possamos nos alegrar, porque a alegria daquele que ama não é simplesmente ele estar de barriga cheia, comer, beber, dormir, não pagar e regozijar, não. A alegria daquele que ama é quando ele chega na sarjeta, que ele vê alguém de cabeça baixa, quase morrendo, abrindo a boca feito um peixe fora d'água, ele pode socorrer e levar aquela pessoa a conhecer Jesus, como eu já vi muitos acontecer. E então você olhar para aquela vida que estava morrendo, como essa vegetação seca que a gente vê aí quando não chove, mas quando a chuva vem que cai em cima, aí então aquela vegetação já vai crescendo e no outro dia, se chove hoje, por exemplo, a vegetação pode ser seca como estiver. Quando é no outro dia que você chega lá, você já vê alguns raminhos verdes saindo, a chuva continua, daqui a pouco aquela vegetação está maravilhosa, cresce o pasto, alimenta os animais, alimenta os gados, alimenta os animais do campo. E assim você vê aquilo que era uma terra seca sendo transformada e aquilo que era desolado se transformar em vida. É assim que nós observamos a natureza e trazemos para o âmbito pessoal. Agora tem também aquele um jargão que eu não sei se outra pessoa diz, mas eu digo, né? Que muito poucos são os que amam, mas muitos são os que não se deixam ser amados. E tem outro jargão também que eu falo, não sei se outros falam, me ajude a te ajudar. Como assim? É porque muitas vezes quando a pessoa vai, por exemplo, fazer algo, por mínimo que seja, a pessoa já é egoísta. Não quero não deixa, não pode, tal. Já age como se não precisasse de ninguém. Mas por quê? Porque a pessoa já está acostumada também. Né? Às vezes a pessoa dá uma coisa como estira a outra para receber. A pessoa já está acostumada com isso também. Por isso que às vezes ela rejeita. Né? Às vezes a pessoa dá uma coisa, toca trombeta. Ou dá para dizer que é bonzinho. Mas na verdade não tem nada disso. O que nós devemos ser é verdadeiro em tudo aquilo que fazemos. Então, um dos meus sonhos é o projeto Gerando Vida para Jesus. Como é que é isso aí? Só quando estiver funcionando é que nós vamos ver isso aí. Talvez, num futuro breve, nós possamos tirar as redes sociais, inclusive deletar Facebook. E talvez o WhatsApp, não sei. Por quê? Porque é da vontade de alguns, mas eu acho que desde da época do Orkut que eu venho pregando nas redes sociais e a gente está chegando cada vez mais à conclusão, né, de que a população já conhece a verdade. Quem não conheceu é porque não quis. Porque não quis conhecer. Eu vou largar esse texto aqui no ar. Se o Facebook cortar, eu estou gravando a live no meu sistema.
eu coloco no vídeo e depois lá no vídeo ele deixa passar. Mas eu quero que depois você depois eu vou pregar sobre isso. Eu quero que você freie a live lá. Freie a live lá e medite um pouco na parábola do bom samaritano. Aí eu vou depois, né, falar um pouco a respeito dela, né? Em outra live. Nós vamos falar um pouco sobre o bom samaritano. Então, se ele cortar a live, não é possível. Se ele cortar aí, mas eu estou preparando aqui, inclusive, exaustivamente, para poder, então, a gente levantar o canal lá. Eu já tenho os canais, mas para poder reformar ele e fazer as postagens lá, que inclusive eu quero fazer live escola lá. Eu não sei, mas Jesus sabe. Eu não posso, mas Deus pode. E eu posso tudo naquele que me fortalece, como diz o apóstolo Paulo. Então, estamos convocando, né, quando atravessar do outro lado. E lá, quando o projeto for colocado quando for colocado em pauta, então eu quero ver se você realmente está pronto, né, para ser um voluntário nesse trabalho, porque um trabalho não é para uma pessoa só, é para nós, para todo mundo. Você precisa de um mentor. E o seu mentor é Deus. Aí, quando você ri, quando eu falo uma coisa dessa, que você precisa de mentor, você eu vou rir também para ajudar vocês, que gostam de rir, que o nosso mentor é Jesus Cristo. Abra a tua boca que eu te encherei. É você olhar para você e dizer assim: eu sei, ele não sabe, eu posso, ele não pode. Glória a Deus, porque se eu pudesse, se eu soubesse, eu tinha limite, mas como a cadeira do mês será do Senhor Jesus Cristo, para ele não tem limite. Aquele que ressuscita mortos. De 4 dias já, quando já está fedendo, como dizia Marta a respeito de Lázaro. Aquele que acalma a tempestade do mar, quando os discípulos pensaram que ia afundar. Aquele que multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão, tal qual ele fez. Aquele que faz transformar água em vinho. É o mesmo que fez vir à existência aquele que não existe, quando lá, em forma de verbo, ecoou lá no jardim do Éden. É aquele que faz. E eu não poderia terminar essa frase sem completar dizendo: amigo, eu não posso crer num Deus sobrenatural e agir dentro do limite do homem. Eu vou agir pela fé, e aquele que tem fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 11, a fé é certeza de coisas que se espera e convicção daquilo que não se vê. Lucas 1,39 diz que para Deus nada é impossível. Eu creio que Gênesis 18,14 ou 17,14, não existe coisa demasiadamente coisa grande para Deus. Confira tudo isso lá. Se você olhar para os atributos de Deus, não vai olhar para o seu fracasso. E se por acaso Deus quiser que a palavra dele caia por terra só porque passa pela minha boca, então ele tem todo esse direito. Mas ele disse: a minha palavra não volta para mim vazia, sem que antes prospere, né? Ela naquilo para o que eu enviei. Eu creio que está lá em Isaías capítulo 55, deve ser versículo 11, veja lá, confira lá, se não for, está lá por perto. Tudo isso são palavras para que você medite e você veja que o Deus que você está falando, se você realmente crê, é o Deus que faz todas essas coisas. Então eu não vou olhar para o que eu posso, para o que eu sei, mas eu vou olhar para Ele, que verdadeiramente Ele pode colocar dentro de cada um de nós o espírito de sabedoria, o qual Ele colocou naqueles que Ele levantou para um trabalho. Quando, por exemplo, foi para construir o tabernáculo, quando foi para construir o templo, quando foi para construir os utensílios e tudo que lá foi feito,
Esse Deus foi que deu a sabedoria aos homens, preparou cada um segundo a sua sabedoria. Ao examinar as escrituras, você vai ver isso. Então, quando você examina as escrituras, você para e pensa, se ele fez assim com aquele povo, e se hoje nós somos povos dele que vamos levar esta palavra, ele vai fazer assim conosco também. Então somente crer. Então, recapitulando, eu não posso crer num Deus sobrenatural e ter uma fé natural. Inclusive, Gênesis capítulo 18, capítulo 17 e capítulo 18, você vai ver a história de Abraão já desanimado ali, juntamente com Sara, porque eles, olhando para suas próprias condições, disseram, nós não temos mais condições de sermos genitores do filho da promessa, o qual Deus tinha prometido. E então eles, detalhadamente a Bíblia não fala sobre isso, mas eles se expressam como se não estivesse acreditando na promessa de Deus, né? Um Deus fiel que vela pela palavra dele para fazer cumprir, quando diz que o herdeiro, né, que o pai das nações, né, seria exatamente, o filho da promessa, melhor dizendo, seria exatamente Isaac e não Ismael. Então, eles olharam para eles, bom, tomara que Ismael viva, né, quando Deus falou com ele. Deus disse para ele, não, o filho da promessa vai sair de Sara. Ismael vai ser muito abençoado também. Dele vai sair 12 príncipes, vai sair príncipes e reis. Mas o filho da promessa, a promessa, o filho da promessa vai sair de vocês, vai sair de Sara. Por quê? Houve essa expressão lá, Gênesis capítulo 17, capítulo 18. Exatamente porque Abraão já era de 100 anos e Sara de 90 anos, já havia cessado o costume das mulheres. Então ela riu porque disse, talvez ela pensou, que foi que ela pensou de Deus? Quando ele disse, o ano que vem, quando eu passarei por aqui novamente, e Sara estará sustentando o filho do seu ventre. Quando ela riu, por que tu riste? Eu não ri não, eu certamente que ri. Por acaso a coisa é demasiadamente grande para o Senhor? Então esse é o Deus que nós cremos, meu amigo. Agora, se você pode pela prática, pelo tempo, glória a Deus. Mas se você deixar Deus poder, Deus fazer, vai ser melhor para cada um de nós. Tá bom assim? Então, Abraão, com 100 anos, não tinha mais como gerar filhos. Sara também já tinha cessado o costume das mulheres. E aí? Eles olharam para as condições dele. E Deus disse, não. Para Deus não há nada. Para o Senhor não há nada impossível. Então, guarda isso aí na sua mente. Para Deus não há nada impossível. É esse o Deus que nós cremos. Tá certo? Eu vou tomar mais um pouquinho d'água. Eu vou encerrar a live daqui a pouquinho. Vai meditando aí. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, um abraço para os meus amigos lá da Bahia, Eduardo Tanage, meu sobrinho. Eduardo, né, Eduardo? Sempre tem interagido conosco. Luiz Simplício, lá em Recife, né? E o pessoal lá de Pernambuco, de São Paulo, Grande São Paulo. Também o pessoal lá de Minas Gerais. Receba nosso boa tarde nesta quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, né? Glória a Deus. Então, o Deus que você diz que crê, e eu creio que você crê, é isso aí, meu amigo. É o Deus que ele faz vir à existência
o que não existe, e por conta disso, se você crê, aquele que crê verá a glória de Deus. Estou aqui vendo aqui uns slides aqui, que eu estou preparando, mas aí se eu soltar aí vai dar problema na live. Estou só aqui vendo para lembrar dos assuntos. Glória a Deus. Aqui é 1 de João. Então, por exemplo, 1 de João capítulo 2 também, eu vou deixar aí para você, vou dar um lance aqui na tela, e deixar aí para você também meditar na primeira epístola de João, no capítulo 2, que nós vamos falar um assunto muito sério, que era para ter feito a live ontem, mas eu creio que vou deixar para o próximo domingo, que eu estou pretendendo fazer a live no YouTube. Não é certo não, porque é meio burocrático e eu quero fazer um negócio certo. Eu tenho que preparar os canais bem preparados para poder o negócio ficar bem feito. Então, você medite aí, pare nessa etiqueta aí, né? E medite lá em 1 João, capítulo 2, por ali assim. É sempre bom você ler a Bíblia toda, mas aí essas epístolas do apóstolo João, nós vamos falar lá sobre o anticristo e a apostasia, né? Aí aqui o negócio pega. Assunto que me deixou curioso desde a época de quando eu me converti, né? E aí então nós vamos falar sobre esse assunto. É um assunto meio complicado, mas a gente tem que falar, e inclusive para quem é dos homens antigos, né, que tem responsabilidade com a obra de Deus, verdadeiramente, com as ovelhas do Senhor. Isso é um assunto escatológico. Alguém me prove o contrário, porque aí nós vamos entender que o anticristo é aquele que nega a Cristo. É aquele que nega que Cristo veio em carne e osso, como diz a história, veio como homem, e aquele que nega, inclusive, né, o reinado de Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí nós vamos ver, inclusive, que aquele que tem o Pai tem o Filho, né? E aquele que nega o Pai nega o Filho, aquele que confessa o Pai confessa o Filho. Então, nós temos observado, né, que já tem muita gente negando a Cristo. É um assunto complicado, né? Eu não vou puxar muito por esse assunto, mas nós estamos com domínio sobre esse assunto, até porque era algo que era curiosidade minha desde o princípio. Então, se você vê alguém botando Cristo fora do nosso contexto, né, espiritual, esse aí é um anticristo. Inclusive, o apóstolo Paulo diz, inclusive aí, tá falando, o apóstolo Paulo já tinha falado que muitos anticristos já existiam no nosso meio. O apóstolo Paulo falou sobre isso, e João está falando aí, né? Que eles são no plural. Então, no período da live, nós vamos falar sobre isso, mas eu creio que essa live será no YouTube. Mas se eu fizer essa live no YouTube e não fizer simultaneamente para o Facebook ao mesmo tempo, o que é que eu faço? Eu posto ela no Facebook, porque está difícil, pelo menos agora, eu fazer simultaneamente. Porque eu observei a memória RAM do meu computador, ela não vai puxar o multistream. Ela não vai conseguir puxar, a live vai ficar parando. Então é necessário que eu use uma plataforma e depois eu renderize e lance no YouTube. Aí lá eu jogo com mais segurança, porque as etiquetas que eu colocar
Então eles não vão cortar, né? Porque só quem tem a mania de fazer isso é o Facebook. Então, é um assunto sério e eu aproveito a oportunidade, né? Para os senhores que são humildes, eu sei que são humildes, estudarem, porque quem não tem muitos amigos que fica separado, tem um amigo maior, mais poderoso que é Cristo, e fica meditando na palavra dele, aí ele mostra o que está acontecendo. E aí tem muitos que já estão negando que Cristo, né, que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Senhor. Então, preste atenção que breve pode se ampliar, né, essa negligência, essa rejeição, né? E aí vamos estudar sobre o anticristo, que, como o apóstolo Paulo falou, ele seria revelado, ele não tinha sido revelado porque o Espírito, porque ainda não tinha sido permitido, né? O Espírito Santo ainda não tinha revelado, coisa assim, né? Então, se você ver alguém negando o Cristo, querendo chegar a Deus sem Cristo, esse já é um anticristo e tem muitos lá que já dá para a gente ver, literalmente. Por isso mesmo é que essa live veio para mim diante de ontem, para ontem, aquelas vezes que o Senhor me chama pela madrugada e não deixa eu dormir. Posso confessar para você que eu acordei, não era 3 horas da madrugada, como eu não dei ouvido, eu também não dormi, mas se o dia todinho aí vim para aqui sentar, vim para o computador, vim estudar, vim fazer os rascunhos que está ali um monte, né? Mas se eu dormir, se eu levantar e fizer o compromisso, atender o chamado, aí o que é que eu faço depois? Eu vou lá, faço uma xícara de café de 250 ml, tomo, aí lá vem o sono, eu deito e vou dormir de novo. Mas que negócio esquisito. O café ele não dá insônia, ele não é cafeína, ele não corta o sono. Para você ver como é que Deus funciona. Para você ver que Deus está no negócio, faz o seguinte: se você tomar chá de maracujá, você perde o sono, mas se você tomar café, você dorme. Porque Deus não trabalha por lógica. Não é isso aí? 1 hora de live, 2 minutos. Vou parar por aqui, né? Eu tinha um assunto também para informar, mas eu acho que fica para outra hora. Então tá aí, meu amigo. Você medite em 1 de João, em capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, mas principalmente, me parece que aqui, do versículo 18, eu fechei o slide. Deixa eu ver se eu abro ele aqui. Não vou abrir ele aqui, não. Deixa eu ver aqui. Capítulo 1. 1 João, capítulo 2. Versículo 17, né? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Dê mais uma olhadinha aí. Para conferir comigo. É versículo 17. Do versículo 17 até o 27, né? É do versículo 17 até o 27. Você vai dar uma lidazinha aí, conferir. Não, é do versículo 18. 17 é outra coisa. É a parte é a partir do versículo 18 em diante. Você vai ler aí, dá uma paradinha no live, se eles não cortarem, mas se eles cortarem, está aqui gravado e eu vou lançar. Espere que eu vou lançar lá no YouTube. Prevenção é bom e eu gosto. Tá bom, o outro assunto é o seguinte. Eu já tenho mudado um pouco o comportamento e vou mudar mais. Eu quero inclusive aproveitar a oportunidade que abram bem os ouvidos, cada um de vocês que me deram as mãos, que me receberam, aonde vocês me receberam, muito obrigado, né? Eu agradeço a vocês e peço desculpa por não ter sido aquela pessoa que preencheu as expectativas, as quais, não vou dizer que seja expectativa, porque eu creio que vocês não esperavam nada de mim mesmo, mas uma coisa eu tenho certeza, é que Deus, ele trabalha de maneira que a gente não entende, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você parar pontos positivos e pontos negativos, trabalho coopera para o bem de todos, né?
Vamos ver aqui em Eclesiastes, né? Um versículo, Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, eu vou abrir aqui nas Escrituras, algo que eu vou ler aqui, para ilustrar o que eu comecei a falar, ou pelo menos o que eu ia começar a falar. Então vamos ver aqui, Eclesiastes capítulo 11. Eu já comecei a falar, né? Eclesiastes capítulo 5, já está aqui, 8, 10, diz o seguinte, a partir do versículo quê? A partir do versículo 4, né? Que diz assim. O fundo musical, os cães lá do outro lado. Glória a Deus por isso, porque os animais também glorificam o Senhor. Não, eu vou assim como não. Vou para o versículo 5, né? Diz o seguinte. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, esse versículo aqui, versículo 5. Todas as coisas. Então, o contexto está exatamente aqui, a partir do versículo 1, né? Do capítulo 11 de Eclesiastes, que o versículo 1 não é mais nem menos do que ainda o versículo 20 do capítulo 10. Quando ele passa para um lado que aparece o 2, então o outro é o capítulo 1, né? Que inclusive está acima da epígrafe, em cima do título, que diz assim, façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, ele começa depois, lança o teu pão sobre as águas, que é o contexto principal. Mas aqui em cima, no versículo 20 do capítulo 10, diz assim, nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais íntimo da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levarão a vós o que tem asas, daria notícia da palavra. Ou seja, Deus está vendo quando a gente se amaldiçoar, né? O rei se amaldiçoar o rico, ele está dizendo que as aves do céu levam. Então, aqui é mais ou menos no sentido figurado. Aí ele segue, apesar que tem um ponto final, mas aí como não tem o número 1 aqui no capítulo 11, isso significa que ainda é a continuidade do versículo 20, embora ele fique um pouco meio fora do contexto, aí você realmente coloca a sua hermenêutica e então você interpreta da maneira que quiser. Mas é como diz assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre que está grávida, assim também não sabes as obras do que faz todas as coisas. Então, às vezes a gente quer saber das coisas e por conta disso a gente olha para o outro e diz, olha, ele está fazendo errado e ela está fazendo errada. Mas esse versículo aí vai dizer o seguinte, você não sabe como é que Deus trabalha. O que pode pensar que está errado para você, mas para Deus está certo. Ele está trabalhando nesse aspecto. O que você pensar que está errado, a energia pode cair a qualquer momento e então a live cortar, né? Porque tem essa mania de acontecer isso aqui. Então é isso aí. Nós precisamos, se é que compete a nós, perguntar, né? Como os discípulos perguntaram, fizeram a pergunta a Jesus e ia dizer, não compete a vocês, né? Saber o tempo e as horas, mas compete a vocês ficar aguardando, né? A promessa. Então, você pergunta a Deus coisas que você não entendeu, para que não seja ignorante.
Porque se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, se em tudo dai graça, como diz lá em 1ª carta de Paulo a Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, se os pensamentos de Deus e os caminhos dele são maiores do que os nossos, se o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, como ele disse, nós vamos parar e pensar que, na verdade, Deus está mostrando que em todas as nossas ações nós temos limites. Nos pensamentos é eu que olho para a suntuosidade do que está ao redor, ao derredor, ou do que eu faço, eu digo eu estou certo, mas ele está errado. Deus vai dizer, você não entendeu o propósito. Mas com o tempo você pode entender. Então, aproveitando essa oportunidade, esse trocadilho de palavras, você pode depois meditar, entender. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram. Para mim foi um aprendizado e continua sendo, porque todos os dias nós, se parar e observarmos, aprendemos alguma coisa. E outra coisa também, que é outro jargão que eu falo, não sei se outra pessoa fala isso também, é que você pode aprender com a pior pessoa do mundo. Você pode aprender alguma coisa. E aí você diz, o que é que eu posso aprender com um elemento indesejável? Simplesmente, você pode observar ele e fazer diferente do que ele faz. Que é uma pessoa fazendo errado e você identificando que está errado e dizendo o seguinte, olha, eu não vou fazer como ele ou como ela, eu vou fazer o certo. Então faça o seu. Então obrigado a vocês de Minas Gerais, obrigado a vocês de São Paulo, obrigado a vocês de Recife, obrigado a vocês do sertão de Pernambuco, por onde eu passei. Ainda pretendo, se Deus permitir, voltar e abraçar cada um de vocês. Mas aquilo que vocês fizeram está anotado nos registros de Deus, no mural que Ele prepara. Ele dará recompensa a cada um, segundo as suas obras, conforme Ele diz. Se você fez um bem, você vai receber pelo bem que você fez. Se você deu algo a alguém e você achou que alguém foi ingrato com você, não estendeu as mãos, mas não passou o tempo, porque o próprio Jesus Cristo disse o seguinte, que quando você der uma coisa a alguém, não dê com a mão direita que a esquerda veja, esconde a outra mão. Então nunca dê nada a ninguém esperando receber alguma coisa. Porque nisso aí você pode estar sendo provado. Eu vou ajudar alguém porque eu vou obter algum benefício dele. Não faça isso. Porque talvez você tenha costume de fazer isso, dar com a mão e esperar receber com outra. Aí Jesus lhe prova. Para poder ver se você entende que a recompensa minha, sua e de cada um de nós vem da parte de Deus e não da parte do homem. Vem da parte de Deus. Então, se alguém, amigo e amiga, é ingrata com você, mas Deus mandou você fazer, Ele mandou você dar, por exemplo, um copo de água fria a um dos servos dele, que serve a ele na qualidade de profeta, ele diz que você vai receber galardão de profeta, não vai dizer que é ele que vai te dar, não. O próprio Deus, que vê você cumprindo com a palavra dele, vai recompensar você. Agora, quando ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim montoarás brasa sobre a cabeça dele, Deus vai te dar recompensa, e a brasa vai estar na cabeça do seu inimigo para quê? Para queimar ele. Para queimar a maldade que está no coração dele, para que ele possa entender de que ele precisa se converter e entregar a vida para Jesus. Entendeu? Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E, inclusive, eu lembro agora, de outra palavra que Jesus Cristo falou, que ficou no esquecimento há muito tempo. Sobre a questão de saudação, está lá em Mateus, depois eu vou procurando onde é que está. Quando ele fala para saudar os homens, chegar na casa saudar, e não saudar somente os seus amigos, saudar também os seus inimigos. Porque ele diz que os fariseus fazem isso, sauda só os seus amigos. Muitas vezes a gente vai saudar os próprios irmãos em Cristo e ele não recebe a saudação. Isso é uma prova de que não está observando as Escrituras, porque Jesus Cristo, é mais um dos mandamentos dele,
Saúde também, né? Os seus inimigos. Né? Se ele não quiser falar, tudo bem. Se depender de vós, tem de paz com todos. Não depende de mim, mas eu vou fazer o que Jesus mandou. Bom dia, boa tarde, Pai do Senhor. Amém. Não quer responder? Não tem paz, não vai dar paz. Quem não tem paz, não vai dar paz. Tudo esse é o conceito. Que Jesus disse, saúde. Se naquela casa tiver paz, repousará sobre ela a paz. Se não tiver a paz, voltará para você do lado. Faça como Jesus mandou, porque quando eu falei que Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o verbo, Jesus é a água purificadora, eu falei sobre isso. É mediante os ensinamentos dele que você vai entrar, porque é ele quem intermedia o homem a Deus para a vida eterna. O que estão negando, né? Muitos estão negando, tirando ele de lado, então vai ficar de fora, porque se ele é a porta... Mas como é que você me garante que o nome que Jesus é real, é verdadeiro? Hoje, por exemplo, é dia 15, né? São 38 anos e 26 dias hoje que eu provei na rua São Miguel 651, bairro de Afogados, Recife, Mangueira, Afogados, Recife. Um culto às 19 horas, oração pelas causas impossíveis. 38 anos e 26 dias hoje, que eu dormi o sono mais maravilhoso na minha vida, e a partir dali eu vi muitas vidas transformar quando se clamou pelo nome de Jesus. Nenhum outro nome eu vi fazer o que ouvi fazer quando se clamou o nome de Jesus. Nenhum outro nome que foi pronunciado para fazer transformação nas vidas e para efetuar as obras que foram efetuadas de transformação, de cura e de libertação. Em nenhum outro nome eu vi a ação que vi no nome de Jesus. E aquele que faz o mal, o principal do mal, diante de nenhum nome eu vi ele se dobrar e gritar e implorar para sair de lá, a não ser quando foi clamado o nome de Jesus, que eu vi ele gritar, bradar, deixa sair daqui, e ele só saiu quando recebeu ordem para sair. Foi no nome de Jesus, não foi em outro nome. Por isso o nome de Jesus é verdadeiro. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que a palavra de Deus é verdadeira. 38 anos e 26 dias que eu observo se outro nome qualquer é tão eficaz quanto o nome de Jesus para fazer todas as obras que foram feitas, curar enfermos, libertar oprimidos, transformar, livrar e outras obras. Em nenhum outro nome eu vi algum que se comparasse ao nome de Jesus, o que significa que ele vive e que ele é poderoso e que ele faz. Agora faz na vida daquele que não crê. Aquele que não crê, como diz lá em Romanos, né, que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor é Deus, todos o verão, todo olho o verão e todos confessarão. Se por acaso o nome de Jesus não fosse verdadeiro, o que está escrito nesse livro não estaria se cumprindo hoje, e aqueles que negam o nome de Jesus estão contribuindo para que a palavra se cumpra. Praticamente com a mente fechada não estão entendendo isso. É só conferir o livro que tudo o que está acontecendo hoje, o ambiente do local que está chegando, está exatamente escrito nesse livro daquele que eles negam, mas que estão fazendo a história, talvez com os olhos vendados, não estejam observando que eles estão fazendo a história que está escrito no livro, o qual eles dizem que o nome mencionado não existe. Brincadeira tem hora, e tem hora que não dá para se brincar. Glória a Deus. Vou encerrar a live agora. Então, muito obrigado a todos vocês.
não quer dizer que eu estou me afastando da igreja, não. Quer dizer que eu estou agradecendo, mas como a Bíblia diz, não deixavas de congregar, como é costume de muito. Estamos estudando aqui os projetos para evangelizar, porque já era para mim ter feito a mudança, mas não quis Deus que isso acontecesse. E eu acredito que há 4 meses, aproximadamente, ou mais, eu estou esperando para fazer. Abriu-se uma porta, mas a porta que abriu, eu olhei e não era adequada. E então nós estamos aqui esperando o próximo sinal. E aí então o projeto Gerando Vida para Jesus que é o fator principal. No demais vai vir depois. Né? Eu quero agradecer, né, a todos que estão. Vou fazer inclusive, né, a próxima live fazendo algumas afirmações sobre as rádios web. E tudo que eu tenho que falar a respeito da rádio web eu vou falar depois em outra live. Mas eu tenho agradecido a quem tem orado, né, pela rádio web missionária, porque ela foi criada inclusive na época da pandemia, exatamente para levar a palavra àqueles que estavam no lockdown. Estavam dentro de casa, não podia sair. E como é que a gente vai ouvir a palavra? Então, com o amor pelas almas, então já era um sonho de Deus e aproveitei a oportunidade e lancei no ar, distribuí os links e aí para a gente levar a palavra pelo ar para as casas e algumas não duram 5 semanas, outras não duram 5 meses, mas a Rádio Web Missionária vai fazer 5 anos agora em agosto. Por conta disso nós vamos ter um sorteio e eu vou falar sobre isso depois, né? Estou preparando para falar sobre isso depois e o que é que nós vamos sortear e para quem vai ser o sorteio. E aí eu vou orar a Deus que eu não precise fechar a rádio e talvez o Facebook eu tire do ar e talvez não tire. Mas eu também fui lá e deletei as lives que tinha, agora eu joguei fora de uma vez, elas não retornam mais. Só vai ficar, não sei até quando, talvez amanhã eu já delete ela, aproveite e veja, porque amanhã eu devo deletar elas. Até porque, se é da vontade de alguns que a gente não pregue nas redes sociais, eles acham melhor ir para lá ver as asneiras que os outros aproveitam para colocar lá. Eu digo que seja feita a vontade de Deus, porque para mim tem sido um meio de comunicação, para perto e para longe. Né? E não só tem essa de 4 paredes, não. Agora, quem gosta de censurar, abre a boca, fala lá o que quiser e deixa que Deus está anotando todinho. O bom é a gente fazer e falar o que é bom. Porque as Escrituras também diz que de cada palavra frívola que o homem profere, disso ele dará conta dia de juízo. Então veja o que é que você está falando, se a palavra está sem sentido. Eu vou procurar, né, vencer a mim mesmo, os meus ímpetos. Vou aprender também cada vez mais com as críticas e com o Espírito Santo principalmente, porque o homem de Deus, principalmente um pastor, tem que ser moderado, né? Se ele não for. Então, às vezes a gente vai lá, recebe o óleo sobre a cabeça, Deus está nos falando alguma coisa durante o período do tempo, mas aí o Espírito Santo vai moldando e aí então a gente vai chegando no amadurecimento e a gente vai entender qual é a posição, né, em que Deus nos colocou e o que é que Ele espera de cada um de nós. Então a gente vai chegar lá. Então, fica aí. Vai chegar um dia que, se Deus permitir, eu vou solicitar a sua ajuda para a obra de Deus. E aí você ajuda você. Fala o que quiser. Mas aí já está falando sobre... Não estou falando sobre dinheiro, não. Mas também dinheiro, porque sem dinheiro ninguém faz nada. Abra a boca e diga o que quiser. Eu tenho um saláriozinho que Deus me deu, é um salário pequeno.
Inclusive, meu nome ainda está no Serasa, já confessei em outra live aí. Não é por minha causa, embora apareça eu lá de frente, mas eu também vou cuidar disso aí, estou cuidando disso aqui, eu estou com um monte de papel aqui na mesa agora, que já estava verificando hoje. Para você ter uma ideia, né, você sabe que o INSS, o rumbo que ele fez, que ele vem fazendo, falei também que entre esses rolos que tem aí, o banco me colocou no Serasa, dizendo que eu tinha uma última parcela do empréstimo consignado do INSS, que não havia sido paga, e eu não sabia por quê. E eu fiquei procurando, mas por quê? É porque o INSS não debitou a última parcela do empréstimo consignado. Só que eu tinha dinheiro na conta corrente, a minha conta tem o sistema de... eles descontam no final do mês, como é que se diz lá? Eu estava lembrado até há pouco tempo, né? Que eles fazem o desconto automático. No final do mês eles vão lá e já descontam, porque a conta a gente já programa lá para no final do mês eles descontarem, para a gente não esquecer de pagar o boleto. Estou esquecido agora. Ficou o dinheiro lá na conta. E quem paga as contas são o INSS. Então, se ele não pagou, o que é que eu tenho a ver uma coisa com a outra? Se ele foi lá e não pagou, eu nem sabia porque que eles estavam me cobrando. Então, meus nomes estão voando por aí. Mas eu estou trabalhando nisso. A papelada está por aí. A fraude que eu sofri, o dinheiro está escondido, cheguei só no banco, só peguei uma quantidade até razoável, que eu tinha um projeto para fazer, coloquei lá, foi da minha casa que eu vendi, não foi de mal feito, foi do meu trabalho, da minha casa que eu vendi, de muitos anos que nós trabalhamos. Chega lá e o banco lá vai comendo e eu sem perceber. Quando eu vi, aí fiquei endividado, meu nome voando por aí, então o camarada vai lá, vai caçar meu nome e vai sujar minha reputação. O que importa é que papai sabe o meu respeito e eu estou cuidando disso aí. Então eu quero saber, eu já falei sobre isso, aí é quando eu digo, mas o camarada é insensato, o camarada não tem sabedoria, não tem não, eu não tenho cauda presa. Eu quero, quando eu chegar numa casa, que eu abrir a boca, o maligno não apontar o dedo para meu nariz. Não, você sabe por quê? Porque o intuito do marido, tá repreendendo esse negócio, do maligno, ele pega, coloca laço no caminho da gente e depois vai acusar. Pois comigo não. Eu vou caminhar porque eu não tenho cauda presa, tá certo? Como eu já disse, com o dinheiro da minha casa, eu comprei um carro que não foi para me luxar, nem foi para me exibir, foi para a obra do Senhor, para a qual eu tenho ele para servir no local certo, às pessoas certas, como pastor, utilizar para a obra de Deus, não pedir a ninguém para comprar, foi dinheiro do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa casa que a gente vendeu, está aí na porta, para trabalhar para a obra de Deus. Não é de vagabundagem, nem é de roubo, nem é de sujeira na internet, não. Inclusive, está difícil a gente trabalhar na internet porque os bandidos estão fazendo tudo que é de malignidade, inclusive aqui em Minas Gerais, a polícia está em cima, né, dos crimes cibernéticos, né, que estão fazendo aí por causa de artigo de pedofilia, que inclusive o maligno usa para fazer esse tipo de coisa e paga quem deve, paga quem não deve. Mas os meus computadores já estão abertos e as minhas redes sociais. Pode entrar a Polícia Federal, pode entrar a FBI, pode entrar lá quem quiser. Vocês sabem como entrar, fique lá. Pode entrar e fique à vontade, porque eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Mas aí, o que acontece é que Minas Gerais e muitos estados foram milhares que foram presos, inclusive por estarem usando as redes sociais para fazer pedofilia infantil, esse tipo de coisa, né? Crime de pedofilia, né? Com crianças e essas coisas mais. Então, tá aí fique à vontade, os senhores das autoridades. Pode pedir licença, eu estou verbalmente falando e vocês vendo a minha imagem,
pode pedir licença aí, pode pedir para quebrar o sigilo das minhas redes sociais e entrar lá para vocês verificarem lá. Vocês vão ver o que é que tem lá. Porque o que eu quero é levar a palavra de Deus para quem quer ouvir. E outra coisa, eu vou parar um pouco de postar nos grupos de lá de fora. Por quê? Porque lá tem quem pregue também. A gente tem um tempo para levar as coisas, né? E quando chega é tempo da gente mudar, então o próprio Deus nos toca. Então vamos ficar só dentro do nosso país. Se Deus quiser que a gente estenda, depois Ele saberá como fazer. Então fique à vontade para entrar nas minhas redes sociais. Vocês têm minha confissão, minha palavra para vocês da autoridade lá entrarem lá, né? Abrir a minha plataforma e vasculhar lá dentro para você ver. Pelo menos vocês vão encontrar lá. Vocês vão encontrar lá, né, os vídeos, vocês vão encontrar lá as mensagens bíblicas e é uma oportunidade de vocês lerem o que é que está escrito lá. E quem sabe Jesus toca no coração de vocês. Então fique à vontade, tá bom? Então o que eu faço é para a obra de Deus durante esses 38 anos e 26 dias. Então fique à vontade. Mas infelizmente estão usando a internet de uma forma exagerada para fazer crimes e aí dificulta a vida de quem quer fazer as coisas certas. Mas quem não deve não teme. Pode abrir e fique à vontade. Se quiser vir na minha casa, eu também já estou aqui. Posso abrir meus computadores para os senhores verem. Tá bom? Fique à vontade. Porque uma coisa eu sei. Eu prego a palavra de Deus e a gente sofre por conta disso. E é mais fácil as pessoas olharem, né? Pegarem elas por elas, ou seja, por causa dos maus todo mundo paga. Então o camarada é desconhecido, vem de outro estado lá. Então, quem será esse? Não será um bandido? Será esse, aquele outro? Então, tá, fica à vontade. Fica à vontade. Pode abrir lá, vocês têm minha ordem. E se quiserem vir na minha casa também pode vir. Tá bom assim, para vocês? E eu quero mesmo que vocês abram, sabe por quê? Porque quando vocês fizerem isso, aí aproveita a oportunidade e vocês lá lê os conteúdos que eu coloco lá, que concorde ou que não concorde, para o que é que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Parece que a live caiu. Glória a Deus. Ah, não, tá aqui. Só que tá difícil aqui, né? Eu não tô vendo lá para encerrar. Como é que eu vou fazer para encerrar agora? Entrando na plataforma. A plataforma de entrada tá difícil lá. Glória a Deus. Depois eu vou cortar aqui, ela vai ficar gravada lá. Quando eu cortar aqui, ela fica gravada lá. Mas se não ficar, eu posto o vídeo, tá certo? O que eu falei está integral aqui. Tá pausado aqui no Face? Não. Tá, inclusive aqui tá legendado. Irmão Alzeni, né? Alzeni, lá em Cabeça Dantas, Carnaíba. Paz Senhor para todos vocês aí, né? Daí da área Cabeça Dantas, de Afogados da Engazeira, Jardim, Sítio Jardim. E também de onde... Carnaíba de Flores, né? Toda a região aí de Afogados da Engazeira, né? Leitão. Glória a Deus. Todos vocês aí recebam o meu alô especial nesta tarde, tá bom? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu fechei a plataforma de corte. Aí vai acontecer o seguinte. Quando eu fechar aqui, ela vai... Deixa eu ver se eu achei ela aqui. Não achei, não.
Quando eu fechar aqui, ela encerra lá. Aí ela vai ficar gravada, tá bom? Depois eu falo mais alguma coisa. Então tá aí. Uma boa tarde para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Não estou achando aqui como entrar aqui para cortar lá direto. Mas, de qualquer maneira, quando eu fechar aqui... O que está acontecendo? Tá, De qualquer maneira, eu vou fechar daqui. Ela corta lá. E quando ela cortar, então, nesse caso, nós vamos ter a live gravada. Se não, eu toco o vídeo lá, né? Eu toco o vídeo lá para vocês depois. Tá bom? Acidentalmente fechou. Tchau, tchau. Até a nossa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Então, eu vou encerrar aqui a ligação. Vou encerrar aqui a live. E assim, nós nos encontraremos em outra oportunidade. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.